Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar. Tranquilo. Estamos no hospital, tenho que voltar lá, mas eu consegui esse intervalo, é difícil. Por isso que sempre acontece quando você programa alguma coisa, né? Quando você não tem nada, aí não aparece nada, né? Quando você programa alguma coisa, acontece a emergência. Ossos do ofício, acostume-se. Sim. Eu nem dou mais plantão, não faço mais nada, mas é sempre assim, quando tem uma festa, um almoço, nunca aí aparece. Persegue-os. É, você até sabe o que vai acontecer. Eu acho que podemos esperar mais uns 2 minutinhos, aí o senhor pode começar, professor. Tranquilo, a hora que vocês derem ok, eu começo, sem problema. O meu filho descobriu os jogos online, então a minha câmera está destruída, né? Tem que trocar. Agora, a câmera e a paciência aqui em casa está destruída, né? Porque agora, sexta-feira à noite, quer ficar jogando até não sei que hora. Eu mandei, Christian,
desculpa nem ter falado contigo, mas também mandei agora, porque eu tinha esquecido de avisar se o pessoal da Liga lá de Beltrão quisesse assistir, tá? Sim, sem problema. Depois também, se puder mandar Sim, uhum, aqui para mim a cópia, que aí eu também mando para eles. Eles sempre gostam de estar vendo também. sem problemas. Eu acho que podemos começar, professor. Quem entrar depois, acho que pode acompanhar sem problema. Por mim não atrapalhe nada, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, vamos lá então. Eu tinha conversado com o Christian, ele tinha conversado, pedido, né, para a gente falar um pouquinho sobre cefaleias primárias. Realmente eu acho bem interessante cefaleia, né, óbvio, por motivos óbvios, né? Eu acho cefaleia interessante, é o nosso ganha-pão de quem quer fazer neuro. É praticamente impossível, diria para vocês que cada 10 clientes que entram no consultório, 8, às vezes 9, a queixa é cefaleia. Aí você tem convulsão, você tem Parkinson, outras doenças degenerativas, mas cefaleia disparadamente. No consultório já é um problema, mas eu tinha conversado com ele, até se vocês não se incomodarem de ter uma overdose do tema, e se der tempo a gente ainda aborda um pouquinho hoje, se ainda mais que uma hora e pouquinho, acho que começa a ficar cansativo para todo mundo. Mas se der tempo, eu abordo algumas coisas, mas se a gente pudesse dividir em duas etapas. Porque, assim, não tem como a gente sair da faculdade, se acostumem, vocês vão dar plantão em pronto-socorro, e vocês, é onde todo mundo começa, todo mundo vai, mesmo fazendo residência, vocês vão parar no pronto-socorro, a não ser aqueles que façam uma residência que não tenha absolutamente possibilidade de uma emergência, o que é bem pouco provável. Até porque, às vezes, a gente dá o plantão para complementar a renda, né? Então, o grande problema da cefaleia é quando você está na emergência, é eu deixar passar alguma coisa. Deixar passar alguma coisa em que sentido? Exatamente nessa diferenciação que o Cristian falava. O que é uma cefaleia primária, o que é uma cefaleia secundária. Porque na cefaleia primária, se você deixar passar o diagnóstico no sentido de, isso é uma cefaleia tipo migranosa, ou isso é uma cefaleia tipo cluster, ou é uma cefaleia tensional, ou uma cefaleia... Isso não vai tirar a vida do paciente. Mas numa questão relacionada a uma cefaleia primária ou secundária, sim. Se isso é secundário a uma ruptura de um aneurisma, se isso é secundário a uma doença oportunista, se há sinais de hipertensão intracraniana, isso vai fazer a diferenciação para a vida do paciente. Nas cefaleias primárias, a única coisa que vai acontecer às vezes é você deixar o paciente sofrendo mais uns dias com dor, mas normalmente no pronto-socorro você vai tirar a dor dele, né? E ele vai voltar a ter na outra semana, ele que procure ambulatorialmente o tratamento da cefaleia primária. Então, eu acho que quando a gente está na formação, essa possibilidade de suspeitar e de fazer o diagnóstico diferencial entre primárias e secundárias, ela é fundamental, a gente não pode deixar passar, porque aí realmente a gente vai estar colocando a vida do paciente em risco, e aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, não só no sentido legal, porque é claro que a gente não pode ser inocente de achar que isso não é importante, né, nos proteger do ponto de vista de um processo, de alguma coisa mais complexa do ponto de vista legal, mas eu acho principalmente de não deixar a vida do paciente entrar em risco. Então, eu vou partilhar a tela com vocês aqui. Diz para mim se foi partilhado direitinho. Tá dando para ver direitinho? Tá dando pra ver. Eu não sei se você colocou em tela cheia ou não. Tá passando o slide? Não, não, não Não? tá passando. Então, peraí, deixa eu ver aqui, que eu sempre me confundo nessa hora, não sei por que acontece isso. Vou tentar de novo aqui, vamos lá. Agora está passando? Agora foi. Foi? Uhum, sim. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais de alerta em cefaleia na sala de emergência, né? Vocês estão lá, se formaram,
Essa hora vai chegar, tá? Por mais difícil que pareça nesse momento que vai chegar, vai chegar. E quando estiver chegando, vocês vão falar assim, nossa, foi mais rápido do que eu imaginava, né? Quando a gente está no meio do curso, é sempre, nossa, 3 anos não vai chegar nunca. Aí quando faltam 3 meses, você fala assim, meu Deus do céu, faltam 3 meses, e daqui a 3 meses eu vou estar sozinho para me virar. Primeiro, hoje em dia, ninguém mais está sozinho, né? Com WhatsApp e tudo isso, os professores estão sempre aqui. Toda turma que se formou, eu devo ter uns 30 já grupos no WhatsApp de cada turma que se formou, porque é ali que você tira dúvida, é ali que você pede ao seu professor para te ajudar. Então, hoje em dia é muito mais fácil nesse sentido. E sempre, às vezes acontece a gente dar plantão sozinho em cidades menores, etc., mas hoje em dia tem um grupo, né? Você está com um grupo dos outros colegas da cidade, pessoas que possam te ajudar. Então, sempre procurar ajuda, tá? A gente nunca resolve as coisas sozinho, que fica bem mais difícil. Mas você está lá no plantão e aí chegou, você está na sala de emergência, chega um paciente com cefaleia. O que é importante? Primeiro, tirar a dor dele, óbvio, né? Mas segundo, eu estou de frente a alguma coisa que possa ser mais grave do que apenas um episódio de dor desse paciente, né? Existe possibilidade de que isso seja uma cefaleia secundária? E como que eu raciocino em cima disso para poder fazer esse diagnóstico? Né? Quais são os sinais de alerta que eu tenho numa cefaleia, numa sala de urgência e emergência? Então, a primeira coisa que a gente precisa para organizar esse nosso pensamento, quando eu vou avaliar o paciente, então, quando vocês sentarem de frente ao paciente, forem ouvir a história, eu estou lá no paciente na maca, pensem sempre dessa maneira. Como é que eu vou organizar o raciocínio? Eu vou falar para vocês, vou introduzir um pouquinho o tema da cefaleia, os sinais de alerta, os grupos de alerta, característica de dor, característica do exame físico e característica do paciente. Mas essas 3 coisas são importantes. Eu tenho nessa dor, né, na forma da característica da dor do paciente, sinais de alerta. Eu tenho no exame físico do meu paciente sinais de alerta, ou esse paciente tem sinais de alerta? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas para vocês terem uma ideia. Como assim o paciente ter sinais de alerta, Frederico? Se é um paciente HIV, por exemplo. Um paciente HIV positivo, se eu sei isso, ele é um paciente potencialmente com cefaleias secundárias, tá? Por doenças oportunistas, etc. Então, assim, o paciente tem características que induzem a possibilidade de uma cefaleia secundária. O meu exame clínico tem características de uma cefaleia secundária? A dor do paciente tem características de uma cefaleia secundária? Se você se fizer essas 3 perguntas no atendimento, é muito pouco provável que você deixe passar a possibilidade de uma cefaleia secundária. Podemos deixar? Claro que podemos, né, gente? Somos humanos, aqui entre nós a gente pode falar, né? As pessoas lá fora ficam assustadas quando a gente fala isso. A gente é humano, a gente erra, né? Ninguém erra porque quer. Tá? O problema é quando você... Isso eu já ouvi, eu já fui conselheiro do CFM, já trabalho com colegas, fui presidente do Conselho de Ética Médica, já ouvi de juízes várias vezes. O problema não está no erro, o problema está no erro básico, né? Então, é um erro básico você não entender essas características da dor. Os quadros complexos, a gente erra e todo mundo erra. Né? Como eu ouvi uma vez de um colega juiz, ele disse, olha, o médico tem que ser medíocre. A gente dá uma conotação a essa palavra muito pejorativa, mas medíocre no sentido de ser mediano. Né? Você tem que acertar aquilo que é normal, que todo mundo acertaria, o muito difícil, é difícil para todo mundo, agora você não pode errar o básico. Né? E o básico, no atendimento, diz quais são as características da dor, quais são as características do meu exame físico e quais são as características desse meu paciente. Alguma delas me suspeita de que seja uma cefaleia secundária, aí a partir daí eu preciso investigar isso de uma forma mais adequada. Então, a cefaleia na emergência, ela isso são estatísticas mundiais, né? 4,5% dos casos que chegam numa emergência tem uma queixa de cefaleia. É a 4ª causa de atendimento, perde para doenças vasculares, trauma, né, que são os mais comuns, mas depois tem cefaleia. E quando você tem doenças vasculares e trauma, você também tem queixa de cefaleia nesses pacientes. O que a gente está dizendo aqui é a cefaleia como uma queixa isolada na emergência. Então, é realmente bastante comum, né, e é praticamente impossível que você passe em qualquer das especialidades que vocês escolham sem algum dia ter que lidar com um paciente com cefaleia, muito menos se vocês vão lidar numa emergência. A evolução dela, graças a Deus, é favorável na maioria dos casos, mas o grande problema está exatamente aí, né? A maioria dos casos vai evoluir bem, mas aqueles casos que são secundários pode ser fatal. E se você não conseguir identificar e diferenciar uma da outra, você pode prejudicar grandemente não só o seu paciente, né, para usar um eufemismo, né, literalmente você pode matar o paciente, ele vir a morrer porque você não fez o diagnóstico.
Então, não investigar todos os casos sem critérios. Você não vai pedir tomografia para todo mundo, que também é um problema. Ah, chegou com dor de cabeça, faz uma tomografia. Chegou com tomografia, leva a radiação. A gente tem que ter cuidado na maneira como a gente indica esse exame. Então, você não investiga todo mundo sem critérios. Os custos são desnecessários. Eu sou um grande crítico dessa questão de eu economizo tanto. Eu não estou muito pouco preocupado com isso. Acho que a gente deveria encontrar uma maneira de organizar a nossa sociedade, se somos seres inteligentes, em que o custo não fosse o principal objetivo, e sim o cuidado do paciente. Mas eu não tenho dúvidas, filosoficamente falando, se somos tão inteligentes assim. Mas o grande problema não é apenas o custo, é sobre o diagnóstico da dose de radiação excessiva no paciente. Vocês já sabem as complicações que isso tem. E associações incorretas. Hoje em dia a gente tem exames tão profundos que você acaba achando um treco naquele exame que não condiz com o que o paciente está sentindo, né? A gente costuma dizer hoje em dia que a gente tem uma alteração no exame que busca uma doença, né? Você primeiro acha a alteração no exame, depois você tenta achar a doença. Tem que ser o contrário. Às vezes são achados de exame que não explicam aquilo que o paciente tem. Então, cuidado com essas indicações e com... é muito fácil, né? Eu costumo contar, né, para vocês, quando eu estava no terceiro ano, na época de vocês, assim, foi a primeira tomografia do hospital que eu fazia faculdade, que era a Santa Casa do Rio de Janeiro. Então, eu peguei a primeira tomografia da Santa Casa, que era um hospital enorme. Para a gente pedir uma tomografia, tinha que ter autorização do provedor da Santa Casa, porque era caríssimo. Hoje em dia, aqui em Pato Branco, você tem 3, 4 ressonâncias magnéticas. É muito fácil você pedir o exame, o problema é interpretar esse exame. Então, cuidado com a sobrecarga de exames sem necessidade. Às vezes acaba deixando o paciente mais ansioso ainda. Então, o que a gente precisa entender, né? Quando eu estou lá na emergência com o paciente com cefaleia? Qual o motivo da procura desse atendimento de emergência? É óbvio que o primeiro objetivo dele é aliviar a dor, né? Mas se você quer tirar a dor. Então, o paciente normalmente ele valoriza muito a dor. Estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Alivie a dor dele e depois, com calma, busque se há outros sinais, porque às vezes na primeira anamnese, como a dor é tão excruciante, o paciente sequer diz que ele tem outros sintomas associados. Ele quer é que você tire a dor. E aí, se você faz uma anamnese antes de tirar a dor é uma coisa, se você faz a anamnese depois de tirar a dor é outra. Aí o paciente diz, eu também estava sentindo que o meu lado ficava mais fraco, que amortecia, que eu tive visão dupla. Mas é que naquele primeiro momento ele estava com tanta dor que ele diz, eu tenho dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E às vezes numa história mais detalhada, quando ele está mais calmo, sem a dor, ele consegue te dar outros sintomas que sugiram para a gente que nós estamos de frente a uma cefaleia com uma possível complicação maior. O que mais a gente precisa ver? Então, esses sinais de alerta, eles apontam para os sinais para um evento potencialmente grave. Eles vão indicar para a gente se há uma maior probabilidade de cefaleia secundária. É isso que nós buscamos. Então, como nós organizamos o raciocínio nesses sinais de alerta? Nós vamos buscar os sinais que apontam para um evento que é potencialmente grave. E aí, como é que eu busco esses sinais? Então, as 3 primeiras questões que eu preciso falar para o meu paciente são: existem características de cefaleia secundária na dor do paciente, como eu disse para vocês. Essa dor que ele está descrevendo para mim tem características de cefaleia secundária? Existem características de cefaleia secundária no exame físico do paciente? O exame físico do paciente me demonstra, me sugere a possibilidade de uma cefaleia secundária? E existem características do paciente que aumentam a chance de cefaleia secundária? Se você, mas e a cefaleia primária? Porque não vai tirar a vida do paciente. Aí a cefaleia primária, ela encaixa-se exclusivamente numa emergência, que é diferente do atendimento do ambulatório, ela encaixa-se no alívio da dor. Você vai aliviar a dor do paciente na cefaleia primária. Na secundária, além do alívio da dor, você tem que investigar a possível causa dessa cefaleia secundária. E para investigar a possível causa da cefaleia secundária, essas 3 perguntas que estão aqui, elas têm que estar na cabeça de todo plantonista e de todo mundo que for atender um paciente com cefaleia. Características da dor, características do exame físico, características do paciente. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? A gente vai apresentar os principais sinais de alerta para responder a essas perguntas. E a gente vai dar um pouquinho de exemplo assim, em cada um deles aqui. Vamos lá. Características da dor. O que é importante ao saber a dor do paciente, gente? Primeira ou pior cefaleia da vida do paciente?
Se o paciente chega para a gente e diz assim, eu tenho essa dor, o paciente tem 40 anos e diz, eu tenho essa dor desde que eu tinha 14 anos de idade. Ela tem intervalo de mais ou menos 2, 3 meses, aí eu tenho um episódio que é exatamente igual a esse que eu estou tendo agora, e aí eu venho, tomo um analgésico em casa, às vezes alivia, quando não alivia, eu venho ao pronto-socorro, faço uma medicação intravenosa e a minha dor alivia. Sempre foi assim, nunca mudou, e é dessa forma que está acontecendo. Isso não é um sinal de alerta na característica da dor do paciente. Agora, se o paciente tem a primeira cefaleia, aí é a primeira vez que ele tem, bom, aí é um sinal de alerta. Ou se eu sempre tive, mas essa que eu estou tendo agora é a pior de todas, ou seja, ela é diferente das que eu tinha anteriormente, elas não eram dessa maneira, essa é muito pior do que as outras, essa descrição é uma descrição que obrigatoriamente nos faz suspeitar de que possa haver, estou dizendo que há, medicina não é matemática, mas que pode haver a possibilidade de algo por detrás dessa dor. Então, toda vez que o paciente mencionar para vocês, essa é a primeira ou essa é a pior cefaleia da vida de um paciente, você obrigatoriamente tem que investigar melhor. E quais exemplos que a gente tem nessa descrição? Hemorragia subaracnoideia, tá? Dissecção de artéria carótida ou vertebral, por exemplo, que é uma coisa muito aguda, que o paciente não tinha antes, é a primeira vez que ele está tendo, e é pior do que todas as outras, e em menor escala, esses exemplos que eu vou botar à direita, eles vão em ordem de frequência, tá? É mais comum que eu tenha uma hemorragia subaracnoideia, ou seja, uma ruptura de um aneurisma, depois eu tenho uma dissecção de uma artéria, e é menos comum que uma infecção do sistema nervoso central se manifeste dessa forma. Uma cefaleia muito pior, porque a maior parte das meningites são cefaleias bastante suportáveis, assim. Elas têm outros sintomas, como confusão mental, etc., mas a dor normalmente é uma dor suportável. Então, isso é um exemplo clássico de quando você vai na característica da dor para investigar o que o paciente está sentindo. E aí, quando você faz essa investigação, aí sim, merece que você faça um exame. Então, essa queixa que eu trouxe para vocês são queixas de verdade, reais, né, estatisticamente relevantes e que a gente vê no dia a dia. O exemplo que eu trago depois do exame, embora tenha o sinal da setinha que o colega da radiologia botou, esse paciente, ele é um paciente de verdade nosso aqui no hospital, que chegou no pronto-socorro dizendo, eu nunca tive dor e passei a ter uma dor lancinante no crânio, eu quase desmaiei de dor, às vezes desmaia, e eu não consigo parar de ter dor, tomei analgésico, não melhora. Esse paciente foi para uma tomografia, o que ele tem? Uma hemorragia subaracnoideia. Então, todo o espaço subaracnoideo onde era para estar líquor, está branco, não é contraste, é sangue. Tá? Esse paciente fez uma ruptura de um aneurisma cerebral. E aí, você podia suspeitar disso? Sim. Por quê? Porque ele chegou para a gente dizendo, eu tenho a primeira cefaleia e é excruciante. Então, esse paciente merece uma investigação, alivia-se a dor dele e faz essa investigação. Esse paciente tem uma ruptura do aneurisma cerebral. É claro que a tomografia não pode me dizer que isso é uma ruptura do aneurisma. Hemorragia subaracnoideia apenas tem sangue no espaço subaracnoideu. Depois eu vou fazer a investigação com martelografia, foi feito posteriormente, era um aneurisma, ele foi operado e ele está bem. Mas você suspeitou, você buscou, quem fez o diagnóstico não fui eu, foi um colega clínico geral, porque ele ouviu a história do paciente, suspeitou, e aí me ligou, falou, Frederico, eu tenho essa tomografia aqui, o que você acha? Isso é uma ruptura de aneurisma, vamos internar e vamos investigar. Então, ele precisa fazer essa avaliação na característica das dores do paciente. O que mais? Características da dor. Uma dor que tem início, normalmente, com idade superior a 40, 50 anos e sem história pessoal ou familiar de cefaleia. Ou seja, o paciente não tinha história prévia, não é uma dor lancinante, vamos dizer assim, ele teve algumas dores já nos últimos meses, de vez em quando tem uma cefaleia, mas ela começou uns 6 meses atrás e esse paciente tem 50 anos, ele não tinha história anterior de cefaleia, essa é uma cefaleia para ficar em alerta. É uma cefaleia de início tardio, por quê? Voltamos a fazer o nosso link com as cefaleias primárias. As cefaleias primárias, elas são de início precoce. O paciente enxaquecoso, ele tem enxaqueca desde a infância. Tá? No mais tardar, o paciente com cefaleia tensional tem cefaleias a partir da adolescência. Cefaleia tipo cluster, né? Cefaleia em salva também é no final da adolescência, início da idade adulta. Então, normalmente, as cefaleias primárias
são de origem muito precoce. Existem estudos, talvez você já tenha lido, que dizem até que aquelas crianças que choram sem parar, né, o pediatra sempre diz que é cólica, né, que pode ser um quadro de cefaleia migranosa. Então, o paciente já tem uma migrânia abdominal desde que é bebê. Então, as cefaleias primárias normalmente têm históricos de família muito intensos e tem um histórico de que desde que o paciente se conhece por gente, ele tem dor. Inclusive, uma das coisas mais difíceis, às vezes, de você conseguir arrancar o paciente é quando começou, né? Porque você pergunta, quando é que começou a dor? Sempre tive. Né? Às vezes é sempre mesmo, tá? Desde que ele é bebê, ele lembra que ele tem. Às vezes é na adolescência, o que faz uma diferenciação das nossas cefaleias primárias, entre enxaqueca mesmo e cefaleia tensional, que normalmente começa na adolescência. Mas é muito difícil que você comece a ter um quadro migranoso ou um quadro de cefaleia tensional a partir dos 50 anos de idade. Isso não é característico. Eu não estou dizendo que não possa acontecer. Tá? Então, existe uma frase que eu gosto muito, né, que eu já falei muitas vezes para vocês, é uma frase que, para mim, resume a medicina. Que assim, na medicina e no amor não existe nunca nem sempre. Né? Se você não tem como você dizer nunca acontecerá ou sempre acontecerá, é ser humano. Então, nunca e sempre, né, não é uma coisa que a gente leva em consideração. Mas é muito pouco provável, estatisticamente falando, que as cefaleias primárias se iniciem na quarta, quinta década de vida. Então, uma dor que começou quarta, quinta década de vida, sem histórico de família, sem nenhum fator predisponente anterior, é uma característica de dor que a gente tem que ficar alerta para pensar na possibilidade de uma cefaleia secundária. E aí, o que eu vou pensar nessa idade? Lesão expansiva do sistema nervoso central, desculpa, uma cefaleia que começou mais insidiosa, vai piorando progressivamente. Aí depois a gente vai ver que as características do exame clínico também são importantes, se há sinais de hipertensão intracraniana. Você pode até pensar em arterites temporais, mas isso normalmente é mais idoso. Então, a maior frequência, a maior coisa que tem que vir na minha cabeça numa história dessa aqui, numa característica de dor dessa, quando eu estou atendendo o paciente, é uma lesão expansiva do sistema nervoso central. Às vezes, a gente pega um quadro de uma arterite temporal. Por exemplo. Isso aqui é o paciente com uma arterite temporal. Aqui não deixa nem dúvida, né? Olha a artéria temporal do paciente, como ela está completamente tortuosa, com sinais flogísticos e muita dor ao toque. E quando você toca, eu não senti isso, tá? Mas os livros descrevem que é uma sensação de traqueia de passarinho. Eu nunca toquei uma traqueia de passarinho, nem pretendo fazer isso. Quem tiver essa curiosidade mórbida que vai lá comparar. O que acontece é que a artéria fica calcificada, então ela fica endurecida. Assim. Tá? Então, assim, isso é uma das possibilidades. Aqui o diagnóstico era fácil de fazer, porque você está vendo o problema, é uma doença de fundo reumatológico, tá? Trata-se com corticoide, tira esse processo inflamatório, o paciente normalmente melhora. Mas sempre que você tem essas características anteriores, você tem que pensar na possibilidade de uma lesão expansiva do sistema nervoso central. O que mais, gente, que a gente não pode deixar de perguntar nas características de dor? Como eu disse, primeiro, alivia a dor do paciente. Aliviou a dor, pergunta essas características com mais calma para ele poder conversar contigo. Essas dores do paciente, elas têm sido progressivas, ou seja, elas estão piorando tanto na frequência quanto na intensidade ou na severidade. Ou seja, começou há uns 6 meses a um ano, eram bem mais fraquinhas, tinham um intervalo, e elas estão ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas, cada vez mais fortes essas dores. Você precisa pensar na possibilidade de, esse paciente vinha tendo cefaleias que eram primárias, né? Ele já tinha antes. Ele conta, já tive cefaleias anteriores, mas de uns 6 meses para cá está piorando em frequência e intensidade. No começo era parecida com as que eu tinha, agora está mais forte, mas é que eu tenho usado muito analgésico. Abuso de analgésico sempre deve ser perguntado nas características da dor. Tá? Se o paciente está usando analgésico em excesso ou não. E a analgésico em excesso é bem menos do que a gente pensa, tá? Sabe o enxaque, que é uma medicação cefalio, cefalib, essas medicações que o paciente encontra fácil? No Brasil é fácil, né? Você vai na farmácia, compra o quanto você quiser de analgésicos, bem simples de você conseguir, né? Quando eu fazia estágio lá na França, eu conversava com o pessoal que você comprava de pirona em farmácia sem receita médica, eles caíam duros, assim, né? Que era proibido prescrever de pirona, por uma série de coisas. Também acho que é um pouco de exagero, mas assim, a gente realmente abusa muito. Então, se você usa esses enxaques, cefalídeos da vida, mais que 3 a 5 comprimidos por semana, e pacientes com cefaleias crônicas usam muito mais do que isso, usam às vezes 3 a 5 por dia, né, anda na bolsa. Então, você deve ter ouvido aquela história do paciente que diz, eu ando com um analgésico na bolsa, né, então eu tomo sem parar.
O abuso de analgésico vai fazer com que as defesas do teu organismo caiam e a tua percepção de dor seja muito mais intensa, então você vai começar a perceber dor contínua, vai virar uma cefaleia crônica diária. Então você tem que pensar na possibilidade de um abuso de analgésico. Mas, quando vai piorando de progressão ou de frequência, a possibilidade de processos expansivos também são importantes, ou de hematomas crônicos, principalmente se o paciente teve histórico de trauma há mais que 15, 20, 30 dias atrás e começa a ter cefaleias que vão piorando de progressão e de frequência. Então, são pacientes que têm alterações na característica da dor que você precisa investigar. Às vezes, você encontra coisas bastante surpreendentes. Por exemplo, olha o tamanho desse processo expansivo de um paciente. Você fala assim, mas Frederico, isso estava piorando progressivamente? Sim, porque isso aqui é um meningioma. Olha como ele é bem diferenciado. E como ele é de um crescimento extremamente lento, para chegar a esse tamanho aqui, ele vai envolver mais ou menos uma década ou até mais crescendo, o cérebro vai se adaptando. O cérebro vai se adaptando. E aí, quando ele chega no limite, quando ele já não consegue mais ter adaptação, não sei se vocês já estudaram, ou lembram de alguma vez de eu ter falado para vocês sobre a lei de Monro-Kelly, que é dentro da nossa caixa craniana, a gente tem 3 estruturas: cérebro, né? A gente tem sangue e a gente tem líquor. Não tem espaço para aumentar nada. Se um aumenta, os outros 2 têm que sair. Então, quando você vai crescendo um tumor, teoricamente é sistema nervoso, porque é de origem da meninge, você vai expulsando sangue e expulsando líquido. Olha como você não vê mais o ventrículo desse paciente, olha como você não vê sulcos, olha como a fissura silviana está apagada. Por quê? Porque ele está expulsando tudo que é líquido para conseguir se adaptar a esse crescimento. Ele vai até o limite. Quando chega no limite, aí ele começa a ter dor, porque ele está começando a fazer sinais de hipertensão intracraniana, e essa dor vai progressivamente piorando ao longo do tempo, na frequência e na intensidade, porque os mecanismos de compensação não funcionam mais. Então, um paciente que tem dor, que vem piorando de frequência ou de severidade, avalie se ele tem cefaleia primária, se ele abusa de analgésicos, ou pense, se não era o histórico de cefaleia primária, na possibilidade de um processo expansivo. E aí é um paciente que merece uma investigação mais profunda. Tá? O que mais a gente tem que ver? Cefaleias em relâmpago, thunderclap, da maneira que o paciente relata, eu gosto de dizer cefaleia aguda. Tá? Normalmente cefaleias extremamente severas, de início muito súbito, que tem intensidade máxima em 1 minuto. Né? O paciente está bem, de repente, em 1 minuto a dor é excruciante, e ele diz assim, eu não aguentei, parecia que a minha cabeça ia rasgar e explodir de tão forte que era a dor. E nos livros de literatura anglo-saxã, vocês vão encontrar com o nome de cefaleia em thunderclap. O que isso tem que pensar? Eu tive uma hemorragia subaracnoideia, ou outras hemorragias, como malformação arteriovenosa, novamente, dissecção arterial, glaucomas agudos, a cefaleia pós-coito, mas aí é mais raro. Mas você vê que as possibilidades diagnósticas elas vão se repetindo. Né? Por que elas vão se repetindo? Porque as cefaleias secundárias graves normalmente são de origem vascular, então volta a nossa hemorragia subaracnoideia, principalmente quando é uma cefaleia de início agudo e que atinge o ápice em pouco tempo. E aí é um paciente com esse histórico que merece uma investigação. Então, esse é um paciente nosso, já a tomografia mostrava uma hemorragia subaracnoideia, a gente foi fazer uma arteriografia e ele tinha uma malformação arteriovenosa. Tá? Então, aqui você vê que a artéria e a veia, você não consegue mais identificar o que é a artéria, o que é a drenagem, onde estão os capilares, é um enovelado de vasos, é uma malformação arteriovenosa. O sangue passa direto da artéria para a veia, sem os capilares. Aí vocês imaginam que a pressão na artéria é uma, a veia não suporta, isso rompe quando faz um pico hipertensivo, e aí você faz uma hemorragia subaracnoideia. Eu preciso saber tratar isso, eu preciso saber fazer isso. Isso é do especialista. Eu espero, como eu sempre digo, que todo mundo que está sentado aqui no sábado de manhã queira fazer neuro. Mas nem todo mundo vai. Mas assim, você precisa saber identificar o que você está vendo. E se você está na emergência e é esse tipo de dor que o paciente relata para você, faça uma investigação, faça uma avaliação mais profunda, porque é um paciente que merece, na característica de dor, ser melhor investigado. O que mais a gente pode ver em características de dor? Início rápido após exercício extenuante. O paciente vai lá, faz um exercício extenuante, vai para a academia, vai fazer atividade sexual, um exercício extenuante. Existe uma entidade chamada cefaleia pós-coito, mas que começou pós-atividade física intensa.
tá? Então, é importante você perguntar os fatores que desencadearam essa dor. Quando há uma atividade física ou pós-coito, há um relato claro de que alguma coisa aconteceu, o paciente não se omite em contar isso ao médico. Então, o que você vai falar? Pensar. Cefaleia pós-exercício físico, cefaleia pós-coito, são primárias, normalmente não há um fator de risco por detrás. Mas é um sinal de característica de dor, esse início rápido após a atividade, que você precisa investigar. A dissecção de artérias, hemorragia subaracnoideia, malformação arteriovenosa. Você tem que afastar a possibilidade de haver um quadro secundário e depois, se não houver, você fica com uma cefaleia primária pós-exercício ou pós-coito. Então, você tem aqui um exemplo, né, de um paciente nosso que chegou com uma cefaleia pós-exercício físico extenuante. Ele foi para a academia de manhã, começou a fazer muita atividade física e teve uma baita de uma cefaleia. Esse paciente, ele tem um aneurisma. Tá? O aneurisma rompeu durante a atividade. Aqui é a artéria carótida. Olha a diferença dessa arteriografia para a anterior. Né? A anterior você não consegue nem ver o que é o quê, porque é um enovelado, aqui um emaranhado de uma malformação arteriovenosa. Aqui você tem um aneurisma. Então você vê direitinho, olha a artéria carótida, o sifão carotídeo, ela penetrou no crânio, ela se divide. Artéria cerebral média, bifurcação da artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, artéria pericalosa, e aqui na artéria cerebral anterior é essa bola aqui, que é um aneurisma, que rompeu durante a atividade física. Né? Então, era um paciente que merecia uma investigação antes de fazer. Ninguém pede arteriografia direta. Né? Antes de fazer a arteriografia, ele fez a tomografia. E a tomografia mostrava uma hemorragia no trajeto da artéria cerebral anterior, e aí, para isso, ele foi para a arteriografia e confirmou que era um aneurisma. Mas como que suspeitou que isso pudesse estar acontecendo? Porque foi uma dor que começou rapidamente após um exercício físico e o paciente não tinha histórico prévio, então é um sinal de dor que você precisa investigar. Eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês o que vocês precisam investigar e entender que é uma característica da dor que sugere que há algo por detrás. Outra coisa importante é a anamnese. Né? O que a gente está falando aqui é de semiologia. Né? Lembra quando vocês começaram a estudar semiologia? É chato pra caramba decorar que quando você vai fazer uma dor, né, falar sobre uma dor, você tem que perguntar o que desencadeia, o que piora, o que melhora, onde é a dor, como você já tinha antes. Coisa mais chata. É porque muitas vezes a gente só explica isso e aí fala, ó, decora e pergunta, mas não explica que isso tem uma importância tremenda para o que você pode fazer no diagnóstico, e a maior parte dos diagnósticos são feitos numa boa história. Então, isso tem importância, sim. Como tem importância algumas coisas de anatomia que a gente ensina lá no primeiro ano, que não diz que vai refletir no exame clínico do paciente lá na frente, então decora e pronto. Pô, é chato pra caramba falar decora e pronto. Ninguém gosta disso. Então, talvez se tivesse essa correlação clínica, ficasse mais fácil. Então, quais são os fatores que provocaram a dor do paciente? A gente já falou um deles, né? Esforço físico, mas pode ser outras questões que aumentam a pressão intracraniana, tosse, constipação. Como assim isso aumenta a pressão intracraniana? Lembra que a pressão intracraniana, a retirada do sangue do crânio, é todo feito pela jugular. Se eu aumento a pressão torácica ou abdominal, eu diminuo o retorno venoso da jugular. Por isso que neuro tem mania de botar o paciente deitado e levantar a cabeceira a 30 graus. Né? Se toda vez falar, levanta a 30 graus, o que acontece? Porque você melhora o retorno da jugular. E é levantar a 30 graus com a cabeceira reta, com a cabeça reta. Né? Se você levanta a 30 graus com o pescoço dobrado, você fecha a jugular e diminui o retorno venoso. Então, o que a gente tem que pensar? Eu tenho fatores predisponentes. Quando eu estou tossindo, quando eu vou ao banheiro, estou constipado, faço muito esforço, ou quando eu faço esforço físico, isso é sinal de que está havendo uma hipertensão intracraniana. Aí, são dores que você merece uma investigação mais profunda. E aí a gente foi fazer uma investigação num paciente que chegou no pronto. Esse paciente, na verdade, estava internado na enfermaria e ele tinha sido operado uma cirurgia ortopédica, e ele estava constipado, e ele começou a dizer que ele estava com muita cefaleia, suspeitou-se até que fosse pós-hack, tá? Mas que só doía muito quando ele ia no banheiro, fazia muita força. Ele ia lá e não estava constipado, porque ele estava tomando tramadol, derivados de morfina, então constipou, e ele fazia muita força, e ele tinha baita cefaleia, ele tinha que deitar, tinha que parar de ir no banheiro, começou a ter medo de ir no banheiro, e aí um colega pediu, vamos examinar, vamos investigar isso melhor, é meio estranha essa dor, fez uma tomografia, o paciente tinha um processo expansivo no quarto ventrículo. O quarto ventrículo do paciente estava tomado, então quando ele aumentava a pressão intracraniana, ele tinha cefaleias e ele precisava repousar para aliviar essa cefaleia. Tudo isso por causa de uma característica de dor. Como é importante a gente perguntar para o paciente.
Cefaleias que mudam com o decúbito também é uma coisa importante da gente perguntar. Tá? Mas a tua cefaleia tem posição? Tem. Quando eu estou de pé, quando eu estou deitado. Cefaleias que mudam com o decúbito, então piora muito com o decúbito dorsal. Tá? Não é o Demolidor, né? O Daredevil, que gosta de história em quadrinhos, vai fazer a referência com o DD ali. Né? Não tem nenhum nerd aqui que gosta de história em quadrinhos, não. Né? Eu sou apaixonado. Então, toda vez que eu olho isso, eu lembro do Demolidor. Mas é decúbito dorsal, tá? Que aumenta a hipertensão intracraniana. Por quê? Pelo mesmo fator que a gente acabou de falar. Você deita o paciente, você diminui o retorno venoso, aumenta a pressão intracraniana. Então, o paciente diz assim, eu vou deitar... Todo mundo já ouviu essa história, né? Dor de cabeça que começa às 3 da manhã, suspeita de hipertensão intracraniana, que eu vou deitar, diminuo o retorno venoso, faço hipertensão, o paciente acorda com a cefaleia. E quando o paciente melhora, quando ele levanta, é mais um sinal ainda que você melhorou o retorno venoso, deve estar fazendo uma hipertensão. Mas e se o paciente piora quando ele levanta? Quando ele fica em posição ortostática? Aí é o inverso. Você está fazendo uma hipotensão intracraniana. Quando é que isso acontece, que a gente faz uma hipotensão intracraniana? Um dos exemplos mais clássicos, aí a gente fala assim, mas eu vou fazer ginecologia obstetrícia, eu não quero saber de cefaleia. Quando você vai fazer raquianestesia para cesárea, né? Você faz a RAC, você mantém um pertúito, né? Mantém uma fístula licórica, o líquor continua escapando por onde você funcionou para fazer a RAC. Quando o paciente está deitado, por uma questão de gravidade, aquele líquor não está saindo, não tem uma fístula. Quando o paciente levanta, a gravidade age, o líquor sai, diminui a pressão intracraniana, há uma herniação das amígdalas cerebelares pelo forame magno, o paciente tem uma baita de uma nucalgia e ele quer deitar de novo. Então, uma cefaleia que piora ortostática com o histórico de ter feito raquianestesia na semana anterior, até prova em contrário, é uma cefaleia por uma fístula raquiana. Tá? Então, numa pergunta simples, né? Tem uma posição que piora? Tem. Quando eu estou em pé ou quando eu estou deitado, você pode suspeitar. Esse aqui é um paciente, seria muito fácil trazer um tumor, né, que piora com hipertensão intracraniana, mas aí fica sem graça os exemplos. Eu vou trazer um outro paciente meu, é um paciente que tinha uma válvula, ele tinha uma hidrocefalia, ele colocou uma válvula, uma derivação ventrículo-peritoneal, essa válvula drenou demais. Tá? Chama-se slit ventricle, o ventrículo em fenda. Tá? Você não, na verdade, aqui nem fenda tá, né? Porque você não consegue nem ver o ventrículo do paciente. Ele drenou todo o líquor que tinha para drenar, porque a gente não tem como ficar regulando, até tem, mas ficar regulando a pressão da válvula. Então você supõe que vai ser uma válvula de média pressão. Você coloca, o paciente drena toda o líquor do paciente, esse paciente, tadinho, ele levantava, ele tinha dor de cabeça horríveis, ele precisava ficar deitado o dia inteiro para não fazer hipotensão intracraniana. Eu disse que até tem, porque existem algumas válvulas que você regula com campo magnético. Né? Você coloca um ímãzinho e você regula a pressão de acordo com o que você quer. Você coloca um ímã aqui no crânio, onde está a válvula, e você regula a pressão da válvula por maneira que você quer. Maravilhoso a ideia, sim, mas quando você passa em banco, qualquer coisa que tenha campo magnético, desregula a válvula e o paciente pode entrar em coma. Então, não é tão maravilhosa a ideia assim. A gente acaba tendo que adaptar a válvula de acordo com as necessidades. Mas para vocês terem uma ideia de que realmente há possibilidade de você... A gente fica muito preocupado em hipertensão intracraniana, né? Mas você pode ter hipotensão intracraniana também. Tá? O que mais, gente? Vamos lá nas características da dor. Outras características atípicas da cefaleia. Que tipo de características atípicas? Mudou a forma de ser. Cefaleia que desperta o paciente. Essa mudança do padrão da dor leva em conta, aqueles números mágicos que o médico acha, né? Mas é por uma questão epidemiológica e estatística. Cefaleia que mudou a maneira de ser no último ano é considerada uma nova cefaleia. Gravem isso na cabeça de vocês. Tá? O paciente tem cefaleia há 30 anos. Porém, ele tem 32. No último ano, a cefaleia mudou a possibilidade, a maneira como ela era. É uma nova cefaleia. Não digam para o paciente, você tem isso há 30 anos, deixa para lá. Tem 30 anos? Tem. É a mesma? Não. De uns 6 meses para cá, ela é totalmente diferente. Então é outra. Tá? Não é a mesma, você tem que investigar. Nada impede que você seja enxaquecoso e tenha um tumor cerebral. Uma coisa não necessariamente impede a outra. Por isso que às vezes a gente dá um diagnóstico, uma das piores coisas que tem, né? Principalmente quando você tem um diagnóstico crônico. A partir do momento que você tem um diagnóstico crônico, tudo que você tem na vida passa a ser por causa daquele diagnóstico, não necessariamente vai ser assim. Tá? Então, se eu tenho uma cefaleia enxaquecosa. Então toda vez que eu tiver dor de cabeça é por causa disso. Não.
Tá? Existem outras possibilidades. Então, a mudança de padrão é extremamente importante que a gente avalie se houve essa mudança de padrão no paciente. Bom, nós falamos sobre as características da dor que a gente não pode esquecer de perguntar, ou de mencionar, ou de conversar a respeito. E as características do exame físico? Pacientes que têm queixas de vômitos persistentes e progressivos é um sinal de hipertensão intracraniana, né? Então, a gente vai pensar na possibilidade de uma lesão expansiva do sistema nervoso central, de uma meningoencefalite, botei meningite, mas meningoencefalite de uma maneira geral. Então, vômitos incoercíveis, vômitos persistentes, vômitos progressivamente piores, vômitos em jato, associados à cefaleia, obrigatoriamente a gente tem que pensar na possibilidade ou de uma meningite ou de uma lesão expansiva do sistema nervoso central. Então, novamente, é a mesma imagem? Não, não é. É outro paciente, é como o mesmo tipo de tumor em quarto ventrículo, é uma criança essa. Esse paciente, ele tinha vômitos, e cefaleia, que nem era tão intensa assim, mas vinha acompanhado de vômitos que não passavam de jeito nenhum. E normalmente em criança, então é pior ainda, né? Porque criança vomita fácil, né? Só que uma coisa é você vomitar, você dá um antiemético, você trabalhar o paciente e ele não melhora, continua vomitando, então alguma coisa está errada. Isso é uma outra coisa que eu aprendi muito com um professor meu de semiologia. Ele sempre dizia o seguinte: se você fez o diagnóstico correto, se você tratou corretamente e o paciente não melhorou, existem duas opções. Você fez o diagnóstico incorreto e você não tratou corretamente. Eu não estou dizendo que você não vai curar todos os pacientes, mas é apenas a possibilidade mesmo de um alívio. Agora, eu tenho certeza que o diagnóstico é esse e o tratamento exato é esse, e o paciente não tem alívio nenhum nem melhora, bom, então provavelmente não é esse diagnóstico ou o seu tratamento não é esse. Tá? Então, reveja esse paciente. Esse paciente internou para pediatria com um histórico de vômitos, e médicos, de uma maneira geral, não vou falar só mal dos pediatras, né? Adoram uma virose, isso é uma virose, vamos tratar o paciente, fizeram antiemético, tudo isso, nada, aí começou aquela história, peraí, mas por que não melhora? Você tem alguma outra coisa? Estou tendo dores de cabeça, a criança às vezes é difícil de informar, né? Tem dor de cabeça, fico vomitando, peraí, dor de cabeça, vômito, vamos investigar? Exame de imagem, um ependimoma de quarto ventrículo, tá? Então, pense nessa possibilidade. O que mais, no características do exame físico? Sintomas constitucionais persistentes. O que são sintomas constitucionais persistentes? Perda de peso, febre, astenia, alterações, sintomas do paciente de uma doença sistêmica, tá? Há alguma coisa envolvida nisso. Então, o que a gente vai pensar? Doenças reumatológicas, por exemplo. Arterite temporal, como a gente já mostrou um caso, doenças do colágeno, lúpus eritematoso sistêmico, feocromocitomas, encefalites, doenças infecciosas, HIV, por exemplo, que dão sintomas sistêmicos associados à cefaleia. Porque as cefaleias primárias, né, e aí, né, até eu escolhi falar isso para vocês, porque eu tinha falado com o Christian de falar de cefaleias primárias, mas não tem como você separar uma coisa da outra, né? A gente vai falando uma, vai lembrando da outra. As cefaleias primárias, normalmente, elas não têm sintomas sistêmicos. Né? Na enxaqueca, você tem a dor de cabeça, pura e simplesmente o quadro de dor. Né? Algumas têm sintomas do sistema nervoso central, como auras, etc., mas normalmente apenas a questão da cefaleia. Apenas no sentido de não ter outro sintoma, tá? Porque quem tem enxaqueca sofre pra caramba, né? Então, esse apenas não é que seja pouca coisa, não. Tá? Mas sintomas gerais, ou sintomas consumptivos, ou sintomas constitucionais, tem que levar a gente a pensar numa causa secundária para essa cefaleia. O que mais, gente? Sinais, aí não precisa nem falar, né? Característica de exame físico. O paciente tem sinais de meníngeo, tem rigidez de nuca, tem sinal de Kernig, tem sinal de Brudzinski, está com febre, está com cefaleia. Né? O líquor, o exame de líquor, ele faz parte da semiologia neurológica, tá? Então aprendam a fazer punção lombar. E a melhor pessoa para ensinar vocês a fazer punção lombar não é o neuro, é o anestesista. Né? Porque eles fazem isso o dia inteiro fazendo punção lombar. Eu aprendi a fazer com o anestesiologista. Né? O meu chefe pedia para a gente fazer de neuro, mas tinha pouca paciência para explicar, explicava uma vez, eu pegava uma colega que era residente de turma minha, que era residente de anestesia, e mandava ela me chamar toda vez que ela fosse fazer, depois de 6 meses, uma RAC, porque eles já não aguentam mais fazer punção lombar, né, que fazem o dia inteiro no centro obstétrico, ela me chamava, eu ia lá e funcionava. Uma maneira de você aprender a fazer. Mas se tem sinais meníngeos e tem febre, obrigatoriamente a gente tem que pensar na meningite. Mas só na meningite? Não.
hemorragia subaracnoideia pode dar febre e sinais meníngeos, tá? Então, esse diagnóstico diferencial existe. E a tomografia, às vezes, diz que foi uma hemorragia. Se você não fez a tomo, funcionou, você também vai saber se era uma hemorragia subaracnoideia, porque o líquor vem sujo de sangue, né? Se não for um acidente de punção, vem com muito sangue, e aí você consegue diferenciar. Então, aqui está um paciente nosso que tinha sinais meníngeos, tinha febre, não ia trazer um de meningite, que era muito fácil, né? Trouxe um sinal de hemorragia subaracnoideia. Olha como é parecido com aquela primeira que a gente viu, sangue em todo o espaço subaracnoideu do paciente. O que mais a gente tem que ver na característica do exame físico? Sinais focais. Cefaleia com alteração de consciência, cefaleia com crise convulsiva, cefaleia com sinal focal. O que é um sinal focal? Hemiplegia, monoparesia, diplopia, perda de um par craniano, ou seja, há um sinal de que há uma lesão do sistema nervoso central. Ele não tem apenas a dor. E aqui cai novamente naquilo que a gente conversou. Alivia a dor do paciente e depois converse com ele, tá? Porque às vezes a dor é tão intensa que ele não vai se queixar que o lado dele está com menos força um pouquinho. Ele quer aliviar a dor. Depois que você alivia a dor, ele vai dizer, olha, mas eu sinto esse lado mais pesado, está parético, não está parético, tem um par craniano, não tem, ficou confuso, conversa com a família. Mas tem um sinal neurológico focal, obrigatoriamente você tem que pensar, é uma neoplasia primária ou secundária? Há um processo infeccioso, esse paciente está sob um acidente vascular encefálico agudo, aí tem outras características, né? Mas eu estou falando um pouquinho da cefaleia para vocês entenderem. Houve um sinal neurológico associado no exame físico, você precisa investigar isso melhor, principalmente para processos expansivos, e aí processo expansivo envolve tumores, mas envolve também hematomas, né? Um acidente vascular hemorrágico agudo, ou até mesmo, como eu disse, novamente eu não vou trazer os mais fáceis, né, que é ter um tumor ou ter uma hemorragia, um processo infeccioso. Isso aqui há uma cavidade bem delimitada ao bordo, após injeção de contraste, tá? Fica redondinho, parece uma bolinha, né, no paciente. Tem outra aqui, ó, se formando, né, com bastante edema em volta, né, processo inflamatório, isso é um abscesso cerebral. Tá? O paciente tinha um abscesso cerebral e ele tinha uma cefaleia associada a sinais focais. Eu achei que era um tumor, era um abscesso cerebral. Não sei se eu botei a outra foto aqui, não botei, mas esse paciente tinha um abscesso cerebral. Aí, na investigação, peraí, por que ele tem um abscesso cerebral? Ele tem sinusite? É por contiguidade? Não, não é. Tá? Então, isso veio de onde? Vamos investigar. Qual é a principal causa? Coração. Foi fazer um exame cardíaco, ele tinha uma lesão valvar, tinha vegetação nessa lesão valvar, fez um êmbolo séptico, evoluiu para o cérebro, fez um abscesso cerebral, drenou o abscesso, tratou a parte cardiológica do paciente. Mas o mais importante é, tem sinal focal associado à cefaleia, essa cefaleia pode ser secundária. Tá? O que mais no exame físico? Lesões simpáticas, parasimpáticas, pares cranianas, como a síndrome de Claude-Bernard-Horner, por exemplo, dissecção de artérias carótidas fazem muito síndrome de Claude-Bernard-Horner de origem aguda associadas a cefaleias, tá? Essa era muito antiga minha, tá? O meu professor me deu, era slide ainda, vocês nem sabem o que é slide, né? Aquela que botava num carrossel e você ficava passando uma por uma, assim, né? Você não sabe o desespero que era isso, que uma vez eu tinha uma aula, tinha 70 slides do professor e ele derrubou no chão antes de começar a aula, teve que arrumar uma por uma, era um sacrifício maior arrumar aquilo do que eu entupia, dava problema na hora de passar, mas essa eu tive que tirar porque eu nunca peguei um paciente com síndrome de Claude-Bernard-Horner aqui. Então, eu tenho umas fotos antigas minhas. E as fotos que tirava é péssima resolução, porque não é foto igual hoje em dia não, tá? Você tirava com a máquina do slide, levava lá para o cara revelar e guardar para vocês. Vocês nem sabem o que é revelação de foto, né? Mas existia isso, tá? É verdade, não é um mito. E essa é uma foto muito antiga, mas você vê o que é uma síndrome de Claude-Bernard-Horner. Endoftalmia, pitose, miose. Tá? Esse paciente teve uma dissecção de artéria carótida. Eu considero isso aqui, e eu acho que é isso que vocês têm que lembrar, como um sinal focal. Né? Há, além da cefaleia, um sinal de que há uma lesão do sistema nervoso central. Então, isso tem que ser investigado melhor. Esse paciente fez uma dissecção, olha como a artéria ficou totalmente fina, porque há um hematoma na parede que ela comprimiu a luz da artéria e não passa mais sangue para esse paciente. Tá? Bom, o que mais no exame físico? Isso aqui todo neuro tem que ver, né? Papiledema. A gente não está preocupado quando faz fundoscopia em cruzamento algodonoso, infiltrado, não sei, isso é coisa para o oftalmo ver. O que a gente quer saber é, tem papiledema ou não tem papiledema?
Tem papiledema é sinal de hipertensão intracraniana. Se é sinal de hipertensão intracraniana, você tem que investigar. Aqui uma foto, um colega oftalmo que me deu, de um disco óptico totalmente borrado, sem nenhum tipo de margem que você consiga ver onde é o disco óptico, né? Parece que você está inchado essa borda, porque quando você vê um disco óptico normal, ele é bem bonitinho, parece um solzinho com borda bem definidinha, assim você consegue ver. Quando está vermelho, permeado, sem bordas definidas, é um papiledema. E se tem um papiledema, é porque tem hipertensão intracraniana, e aí você tem que investigar a causa dessa hipertensão intracraniana. O que mais no exame físico a gente tem que ver? Espessamento da artéria temporal, claudicação da mandíbula, novamente, arterite temporal. Tá? Então, você palpa quando o paciente tem dor, se há espessamento, principalmente em pacientes idosos, tá? Para pensar na possibilidade de uma arterite temporal. O que mais no exame físico? Bom, eu disse que características da dor que pioram quando você faz hipertensão intracraniana. O que é hipertensão intracraniana? Que manobras você faz para aumentar a pressão intracraniana? Manobra de Valsalva, né? Eu vou no banheiro, faço força, eu tuço, né? Eu espirro, fecho o nariz, aumento a pressão intracraniana. Então, qualquer manobra de Valsalva que você faça que piore a dor do paciente, você pode fazer isso durante o seu exame físico, bota a mão na boca e sopra. Né? Quando ele sopra, ele aumenta a pressão intracraniana. Se isso piora a dor, você tem que suspeitar em malformações como Arnold-Chiari. O que é uma malformação de Arnold-Chiari? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A malformação de Arnold-Chiari normalmente é chamada platibasia, que é a fossa craniana posterior pequena, né? Que é a cabeça chata, né? Aquela cabeça chatinha que normalmente o Nordeste tem bastante, né? O formato do crânio no nordestino, e são os 2 países do mundo, já falei isso para vocês, acho que em alguma aula, que mais tem platibasia. É a Holanda e o Nordeste do Brasil, por uma questão histórica de colonização. Né? Então, os holandeses ficaram durante um bom tempo no Nordeste, e o nordestino tem essa questão da platibasia associada. Então, você tem uma fossa posterior pequena, não cabe, aqui está o processo odontoide, então você tira uma linha do processo odontoide, todas as estruturas do crânio deveriam estar dentro do crânio e não abaixo da linha do processo odontoide. Ele invaginou o crânio pelo forame magno e comprime a medula e faz uma coisa que a gente chama de seringomielia. Olha aqui uma cavidade na medula. Na medula e perto do bulbo. Você imagina a gravidade que é isso. O paciente começa a ficar tetraplégico, não deglute, começa a ter dificuldade respiratória. Aí você tem que descomprimir para poder dar espaço para essa fossa posterior. É raro que isso aconteça, tá? A gente tem muito mais pacientes com platibasia assintomáticos, mas às vezes podem ficar sintomáticos por causa dessa fossa posterior bem pequenininha. Então, piora com manobra de Valsalva não significa que ele tenha só Arnold-Chiari, tá? Pode ser um processo expansivo. Aqui, cansar de falar de processo expansivo e mostrar tomo de tumor não tem graça também, né? Então, eu vou trazer algumas outras diferentes para vocês terem uma ideia de como é importante ouvir a história do paciente. E se é importante ouvir a história do paciente, é importante a gente entender as características do nosso paciente. Então, que características são essas? O paciente, 2 coisas são importantíssimas, gente, que a gente não pode esquecer de perguntar na história. Esse paciente é HIV positivo, tá? Ou se o paciente é imunossuprimido. No caso do HIV, não é apenas pela imunossupressão. Você fala assim, a mesma coisa. Não. O HIV, por si só, ele é um vírus que tem tropismo pelo sistema nervoso central. Ele ama o sistema nervoso central. Então, ele pode fazer lesões diretamente só pelo vírus. Existe demência por HIV, encefalites agudas por HIV, neuropatias por HIV, pelo vírus do HIV. E existem todas essas doenças por patologias secundárias pela imunossupressão causada pelo HIV. E existem pacientes que são imunossuprimidos naturalmente. Tem pacientes que têm tumores, diabéticos, usam de corticoide, tratamento de doenças reumatológicas, pós-transplante, são pacientes imunossuprimidos. Esses pacientes com cefaleia, obrigatoriamente a gente tem que pensar em há um processo expansivo secundário, por exemplo, um linfoma, é muito comum com HIV, ou infecções oportunistas, né? Toxoplasmose, criptococose, neurocisticercose, uma série de outras doenças oportunistas do nosso sistema nervoso central. E aí a gente pega um paciente com HIV, esse não era meu, essa era quando eu fazia uma pesquisa com um colega da Unicamp, cheio de lesões por toxoplasmose. A gente fez uma pesquisa quando era residente junto e 2 hospitais, né? Lá na UERJ, onde eu fazia neurologia, com o pessoal da Unicamp, sobre toxoplasmose em paciente HIV. Né? Então, esse era um dos nossos pacientes, e com várias lesões múltiplas pelo crânio, causando a cefaleia para o paciente.
Na época era bem pior o tratamento antirretroviral, então esse paciente estava em tratamento e mesmo assim tinha infecções oportunistas. Hoje é mais difícil quando o paciente está bem controlado, né? Que mais características do paciente? O paciente tem um histórico de neoplasia e tem dor de cabeça. O paciente, eu estou tratando de um câncer de próstata e agora não tenho dor de cabeça, ele tem uma metástase. Eu estou tratando de câncer de mama e agora tem dor de cabeça, ele tem uma metástase. Ela tem uma metástase. Não só ela, né? O homem também pode ter, mas é mais comum em mulher. Tem um câncer de pulmão e tem dor de cabeça, é uma metástase. Tem que pensar, gente. Não, mas eu estive aqui no pronto-socorro semana passada e fizeram um exame de imagem e não tinha nada. Bom, aí é outra coisa. Mas se ele está indo com você a primeira vez, tem histórico de neoplasia e está tendo dores de cabeça, tem que fazer o exame de imagem para ver se esse paciente não tem uma metástase. Além de metástase, ele pode ter outras coisas. Infecções oportunistas, serem imunossuprimido pelo próprio tratamento, trombose venosa cerebral. É muito comum pacientes com neoplasia têm estados de hipercoagulabilidade e podem fazer trombose venosa cerebral. Então, a gente tem que suspeitar essa possibilidade. E aí a gente faz uma tomografia. Isso aqui é um sinal que você pode ver na tomografia. Novamente, o Luciano botou o sinalzinho da seta ali, mas é um sinal que vocês podem ver na tomografia que chama-se perfusão de luxo. Tá? Olha como está bem hiperdenso. Isso não é contraste, não. Está bem hiperdenso aqui a artéria porque ela está fazendo uma trombose dessa artéria. Ela fez uma trombose venosa, desculpa, e aí isso fica hiperintenso na tomografia, como se tivesse mais sangue sendo injetado ali, mas é a trombose da veia. A paciente tinha muita cefaleia, era uma paciente jovem, com histórico de neo de mama, e começou a fazer cefaleia. Eu achei que era uma metástase, mas era uma trombose. Melhor ou pior, não sei. No caso dela foi melhor porque evoluiu bem, mas poderia ser uma trombose catastrófica. Porque você tem uma metástase cerebral também é um problema sério, porque o cérebro é um santuário. Se a neoplasia já invadiu o cérebro e deu metástase, provavelmente vai aparecer em outros locais do corpo brevemente. Então, o prognóstico realmente é bem ruim. O que mais a gente tem que perguntar? Gestante ou puérpera, que iniciou cefaleia, trombose venosa cerebral, cefaleia pós-hack, hematoma subdural pós-punção hackiana. Então, a história de gestação ou de puerpério imediato com cefaleia tem que ser investigada mais profundamente. O pavor de todo neuro, mas é porque a gente tem um viés, assim, tá? Não é tão assustador, mas assim, eu tenho a nítida sensação de que o anticoncepcional só existe porque ele é feito para mulher. Se fosse para homem, que o homem é bicho medroso, ele já teria inventado uma outra droga para não ter que tomar isso, para não correr o risco de fazer uma trombose venosa, porque o homem não consegue correr risco nenhum, né? Ele morre de medo de qualquer coisa. Mas o uso de anovulatórios, vocês sabem disso, promove estado de hipercoagulabilidade e reposição hormonal, trombofilias, pacientes com histórico de abortos de repetição. E o uso do anovulatório também piora as cefaleias primárias, tá? Principalmente os anovulatórios estrógenos. Os à base de estrogênio pioram muito cefaleias enxaquecosas intencionais. A base de progesterona nem tanto assim. Mas o uso de anticoncepcional e cefaleias que não melhoram, trombose venosa cerebral, cefaleias intensas, cefaleias com sinais de hipertensão intracraniana, déficit localizatório, é uma paciente jovem que usa anticoncepcional, pense na possibilidade de uma trombose venosa. Tá? Outra característica do paciente importante, traumatismo crânioencefálico. O paciente teve histórico de TCE, ele pode ter uma hemorragia, um hematoma, pode fazer uma dissecção arterial pós-trauma. Então, pacientes que começam a ter cefaleias pós-trauma de crânio têm que ser investigados. E isso pode acontecer, esse paciente, eu não botei a primeira, deveria ter posto, ele fez um traumatismo craniano há mais ou menos, eram 4, 5 dias antes, tinham pequenos pontos de contusão, e ele voltou 72 horas depois da alta, com muita cefaleia. Acontece dessas pequenas contusões, que normalmente são frontais e temporais pelos acidentes ósseos, né? O cérebro chacoalha e bate nesses acidentes ósseos, faz pequenos pontos hemorrágicos. Elas coalescem, elas se juntam, esses pequenos pontos hemorrágicos, e fazem uma contusão. Isso vai acontecer 72 horas depois, até 4, 5 dias depois do trauma. Tá? Mas teve TCE, estava super bem, foi para casa, voltou com cefaleia, não tem nem discussão, né? Tem que investigar. No caso aqui ainda tem uma piora, que é um hemoventrículo, tá vendo? Um ventrículo com sangue. Faz mais hipertensão intracraniana ainda, mais dor de cabeça ainda. Dor de cabeça para ele e para a gente, né? Para lembrar, vocês, quem já teve aula comigo, sabe que eu adoro um método mnemônico, porque eu não tenho memória para gravar tudo isso. Então, eu uso um método mnemônico chamado Snoop,
tá? Que é mais uma coisa para quem gosta do Snoopy, não é exatamente como se escreve Snoopy, mas eu sempre lembro, porque eu adoro Snoopy. O que eu faço, então, no meu método mnemônico? Esse paciente com cefaleia tem sintomas sistêmicos, febre, perda de peso, uso de anticoagulação, tudo aquilo que a gente conversou. Tem sintomas neurológicos, papiledema, alterações cognitivas, meningismo. O início é maior que 50 anos, ou uma cefaleia aguda, thunderclap. Existem outras condições associadas, como TCE, uso de drogas lícitas ou ilícitas, anovulatórios, etc. E é a pior história de dor de cabeça da vida do paciente, ou a cefaleia mudou a forma que era na vida desse paciente. Então, se você seguir o método Snoopy, diferenciar entre primárias e secundárias, não será tão difícil assim, e vocês conseguirão dar um bom atendimento para o paciente numa emergência. Quando é que a gente tem baixo risco, então, que eu caio para uma cefaleia primária? Mudança no padrão típico, sem mudança de padrão típico, né? Sem novas características na dor, sem sintomas neurológicos focais, sem comorbidade. Então, provavelmente eu estou de frente a uma cefaleia. A gente tem que lembrar sempre que anamnese e exame físico cuidadosos são essenciais, dão 80% do nosso diagnóstico. A análise desses dados tem que ser conjuntas e descreva a cefaleia para avaliar o tipo de dor. Se o paciente está com muita dor, alivie a dor, depois volte, faça a sua anamnese com calma, procure sinais de alerta, porque são importantes. Se você sabe questionar, você pode modificar a forma como o paciente responde também. Se você não pergunta, ele não diz. Então, saiba questionar, saiba o que perguntar, saiba o que você está procurando, e aí você tem menos possibilidade de uma armadilha. Então, pratique essas 3 perguntas, tá? Características da dor, características do exame físico, características do paciente. Com essas 3 perguntas, você consegue diferenciar entre uma cefaleia primária e uma cefaleia secundária. Tá? Eu sei que eu falei mais de 1 hora, eu tinha tentado não falar, mas é praticamente impossível, primeiro porque eu gosto pra caramba, então sempre eu vou falar bastante sobre aquilo que eu gosto muito. Então eu me comprometo, Cristian, numa próxima vez a gente conversar só sobre as cefaleias primárias. Mas é que eu acho que vocês estão se formando, e como eu disse, assim, eu teria muito prazer que todos vocês fizessem neuro. Quem for fazer, não terá problema em fazer essa diferenciação, porque isso vai ser o nosso dia a dia. Por questões do destino, às vezes a gente não faz. Eu também não entrei na faculdade pensando em fazer neuro. Eu pensava em fazer cardio, depois pensei em fazer anestésio, e aí o anestesista anestesiava para o neurocirurgião, eu acabei mudando de lado do campo cirúrgico. E não me arrependo, porque eu gosto muito, achei que era ali que eu me encontraria. Pode ser que alguém mude de ideia, aí quando você mudar de ideia, provavelmente também vai dar plantão. E aí, se não é o teu dia a dia, essas dicas vão fazer com que você dificilmente caia na armadilha de não conseguir diferenciar entre uma cefaleia primária ou secundária. Eu falei emergência, tá? Mas essas características todas cabem também no ambulatório. Se você examina o paciente e faz a história, você vai diferenciar, é primária ou secundária. Tá? Não tem muita diferenciação. Aí você cai, é primária, numa questão muito mais didática do que prática. É muito mais interessante para quem vai fazer pesquisa com cefaleia saber se aquilo é uma migrânia, se é uma migrânia com aura, se é um cluster, se é cefaleia tensional. Aí é uma questão mais didática, porque no fundo, o tratamento é basicamente o mesmo. Você pega uma profilática, quando você está tendo dores a mais que uma vez por mês. Eu tenho mais que um episódio mensal, dura 3 dias cada um, então são 6 dias por mês. Eu vou tomar analgésico? Não, porque o abuso de analgésico vai piorar a tua dor. Então, o que você vai fazer? Um profilático. E aí a grande diferenciação da escolha do profilático para qualquer uma dessas cefaleias primárias é: eu tenho um histórico de um transtorno psíquico associado, que é muito comum, né? Pacientes com cefaleias primárias serem ansiosos, serem obsessivos, terem distúrbios de sono, alterações do humor. Se há alterações de humor associado, você vai escolher drogas que mexam com isso, de acordo com a necessidade do paciente. Preciso melhorar a qualidade de sono, preciso diminuir a ansiedade. Então, a gente normalmente usa inibidores seletivos da serotonina, antidepressivos tricíclicos, ou se não há um histórico absolutamente associado a transtornos psiquiátricos e psicológicos, você usa normalmente beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, etc., que bloqueiam a dor e fazem com que o paciente passe a ter um episódio de dor a cada mês, a cada 60 dias, que é outro número mágico, mas que a gente tolera que o paciente, nesse caso, use um analgésico naquele período. E aí, uma vez por mês, 3 dias, eu tomo analgésico os 3 dias e não estou abusando de analgésico e alivio minha dor e vivo minha vida em paz, sem problema nenhum. Mas eu me comprometo com vocês numa próxima, a gente falar só sobre essa questão da cefaleia primária. Mas essa questão de primária e secundária
fiquem atentos a essas perguntas que eu acho que vai ajudar bastante vocês a separarem um caso de outro. Tudo bem? Tudo certo, professor. Muito obrigado pela aula. Eu acho que foi muito proveitosa. Acho que deu pra gente, apesar de só estar falando desse falé, a gente fala de tudo praticamente da área da neurologia. Então acho que foi bem proveitosa. Muito obrigado pela aula. Essa questão da neuro, isso é o que me faz gostar de neuro. Tá? Se você... Porque, na verdade, a minha única dúvida para escolher uma especialidade era deixar de fazer outras. Tá? Em que sentido? Eu adoro neuro, mas eu gosto de ser médico. Medicina é um negócio para mim muito legal. Então, mas se eu for fazer neuro, eu não vou fazer endócrino. Pô, se eu for fazer endócrino, eu não vou fazer pneumo. A neuro tem muita coisa. Você viu que a gente falou só de cefaleia, a gente falou de doenças reumatológicas, a gente falou de lesões cardíacas, a gente falou... É claro que eu não vou tratar isso mais, mas entender, eu preciso pesquisar, eu preciso fazer o diagnóstico, às vezes encaminhar para um reumato para acompanhar comigo, mas você acaba tendo que estar mergulhado nisso. E como o sistema nervoso central é uma coisa muito ampla, a gente acaba tendo que ter um conhecimento muito grande de clínica e de outras investigações. E isso é a coisa que me atrai e me mantém estudando outras coisas ainda. Então, por isso que eu acho que eu gosto bastante. Né? Imagina, gente, é um prazer, tá? Obrigado pela paciência de vocês no sábado aqui. Depois você me manda o vídeo, tá? Sim, pode deixar. Vou querer. E depois me manda no WhatsApp aquilo que você tinha falado comigo antes do Uhum, resumo, que aí eu vejo para sim. você com calma e já te respondo hoje mesmo, tá? Que eu só vou ver Uhum. um pós-operatório no hospital agora, tá bom? Beleza, então. Muito Mas obrigado, eu ainda tenho professor. um tempinho de uns 5 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida ou tá bem claro? Não tem problema. E depois também, se quiserem, vocês têm meu contato, me mandem que a gente conversa, tá? Acho que Se todo alguém mundo tá... tiver. Nós estamos cansados, sábado é duro, né? É. Então, vou deixar, aí depois tu me manda e me manda lá no WhatsApp o resumo que Uhum. aí eu converso contigo, tá bom? Sim, beleza, professor. Muito obrigado Imagina. novamente. Um abraço, gente. Outro.